professora Darlana, professora de matemática com o conteúdo do 6º ano, ainda falando sobre estatística. Agora nós vamos aprender como funciona a coleta de dados. Como a gente viu, precisamos de informações para poder saber se a nossa hipótese é verdadeira ou não sobre um determinado assunto. Para que a gente possa chegar nessa conclusão, precisamos primeiro coletar informações sobre este assunto. Então vamos ver aqui na página 376 o exemplo de como a gente pode fazer isso. Otávio tem uma loja de roupas femininas e precisa reabastecer o estoque para o próximo mês. A fim de orientar suas compras, ele verificou que necessita saber se suas clientes vão preferir comprar saias, vestidos ou blusas para o mês seguinte. Sendo assim, ele resolve fazer uma pesquisa com elas. Como podemos observar aqui nessa tabela, o título nós temos peças preferidas pelas clientes, dividida em duas colunas. Nós temos aqui a primeira que traz informação com o nome das peças e a segunda a quantidade de peças. Então, blusas, nós temos aqui 19, 8 vestidos e 3 saias. Como podemos observar, as clientes preferem comprar blusas, porque é o número que está maior aqui nas nossas informações. Então, olha só, ele pergunta a 30 delas qual peça preferem comprar. Dessas clientes, 19 dizem que preferem blusas, 8 respondem vestidos e 3 falam que preferem saias. Então, podemos concluir que Otávio deve comprar mais blusas para o próximo mês, já que a maioria delas prefere comprar blusas. Os dados, ou seja, as informações sobre determinado fenômeno, antes de serem organizadas e apresentadas, precisam ser coletadas. Há diversas maneiras de fazer isso. No caso de Otávio, foi realizada uma pesquisa com suas clientes. Esse é um modo recorrente para se obter dados. Então, em muitos assuntos, em muitos temas, a gente pode abordar pessoas e fazer perguntas. Nós podemos coletar os dados diretamente com as pessoas, fazendo entrevistas, fazendo perguntas. Mas dependendo do tipo de informação que a gente quer, existem também outras formas de coletar esses dados. Vamos ver mais um exemplo. Outras vezes podem ser utilizados instrumentos que fazem a medição de determinado fenômeno. Vamos supor que desejamos saber em qual mês choveu mais em certa região. Nesse caso, temos que colher dados sobre a quantidade de chuva nesse local. Para tal é utilizado o pluviômetro, que é esse aparelhinho que está aparecendo aqui do lado. Então vamos observar essa tabela que mostra a precipitação acumulada na cidade de Bela Vista no ano de 2017. Quando se fala de precipitação, estamos falando da quantidade de chuvas. Então, nós temos essa tabela, certo? E nós temos como título a quantidade de chuvas em Bela Vista, em duas colunas, uma representa o mês e a outra representa a chuva em milímetro. Tá? Então, vamos observar aí de janeiro até dezembro de 2017 a quantidade de chuva em milímetros. Para que a gente possa treinar esse conteúdo, vamos para a resolução das atividades. Na página 378 temos a primeira questão. Observe a tabela anterior e faça um pequeno texto relatando em qual mês choveu mais e em qual choveu menos. Mencione a fonte. Observando a tabela da página 377, podemos notar que o mês de dezembro teve a maior quantidade de chuva, com 181 milímetros. Então, vamos formular o nosso texto. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, no ano de 2017, dezembro foi o mês em que mais choveu em Bela Vista, com 181 milímetros. O mês que menos choveu foi julho, com 34 milímetros. Na segunda questão, temos o seguinte. Afonso está organizando sua coleção de livros em uma tabela. Ele tem obras de 3 áreas diferentes: ficção, filosofia e matemática. A figura ao lado representa os livros. Os roxos são de ficção, os azuis de filosofia e os laranja de matemática.
Organizando essas informações em uma tabela, podemos contabilizar que nós temos 5 livros de ficção, 4 livros de filosofia, 6 livros de matemática, totalizando 15 livros. Afonso tem 15 livros no total, sendo a maior quantidade de matemática, com 6 livros, 5 de ficção e 4 de filosofia. Esse é o texto que resume as informações da nossa tabela. Computadores, internet e estatística, página 379. A internet é uma ferramenta que possibilita a troca de informações entre diversos computadores ao redor do mundo. Por meio dela, podemos acessar várias fontes de dados, porém é muito importante que a gente tenha cuidado com essas fontes. Nessa tabela, nós temos aqui alguns sites que são fontes confiáveis para que a gente possa obter informações. É só você olhar direitinho na página 379, todos esses sites são fontes seguras de informações, que trazem dados verdadeiros. As tabelas, elas são um dos recursos mais utilizados para trazer os dados, para a organização de dados. E elas podem ser construídas de diversas formas. Uma dessas formas é o Excel, uma ferramenta que a gente tem no nosso computador, tá? E que ele vai organizar, a gente pode criar uma tabela. Vamos observar aqui nessa imagem o modelo, como que ela pode aparecer. Aí no Excel ele vai organizar, né? Nós temos as informações, temos as linhas e as colunas. As linhas estão representadas aqui por números, esses números que estão na cor verde, e as colunas estão representadas por letras. É muito interessante a construção de tabelas no Excel porque ela é uma ferramenta que obedece a alguns comandos, então torna mais rápido e mais prático o momento que a gente vai construir tabelas e acrescentar informações. Para que você possa treinar sobre esse conteúdo, deixo para você as atividades das páginas 281 a 283. Espero que a gente se encontre logo e até a próxima!